O Internacional vence o Fluminense por 2-0 no estádio Beira-Rio e agora são 14 jogos de invencibilidade. O técnico Roger Machado entra para a história do clube como o detentor da maior série invicta na era do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, mas faz revelações, um pedido e principalmente diz que segue sim com a calculadora na mão, de olho em Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. Lá na parte de baixo, hoje é dia para a gente olhar para Juventude e Atlético Paranaense. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que aconteceu ontem no estádio Beira-Rio, na zona mista, bastidores e muitas conversas que a gente conseguiu ter após a vitória do Internacional sobre o Fluminense de Mano Menezes, 2-0, gols de Rafael Borré e de Bruno Henrique. Tu vai fazer o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, vai ter algumas imagens que a gente captou direto do estádio Beira-Rio, também os gols, a gente vai falar sobre coletiva, bastidores, tu sabe, te inscreve no canal para receber os novos conteúdos, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e eu espero que tu tenha posto um dinheirinho no bolso com a KTO, porque KTO é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito a partir do cupom Ernest. No comentário fixado ou no link que está na descrição, tu vai direto para a KTO com tudo preenchido, tudo bonitinho. É só tu terminar o teu cadastro, fazer o teu depósito e aproveitar esses 20% de bônus, beleza? Vamos lá. Gente, esse sábado agora tem muitos jogos, né? Mas muitos jogos mesmo. O que nos interessa, claro, é o do Flamengo contra o Atlético Mineiro só na quarta-feira. Porque o Flamengo e o Atlético jogam agora nesse domingo, mas pela Copa do Brasil, o segundo jogo, né? Lá na Arena MRV. Esse jogo é importante porque o Flamengo, vencedor talvez da Copa do Brasil, pode chegar de ressaca na quarta-feira, mas também tem a questão do G5. E olha só, dá uma olhada aqui na tabela. Acredito que tu já fez isso, né? Que nem o Roger Machado. O Roger já chega no vestiário olhando a tabela no celular. E revelação dele mesmo, tá? Só que ali, ó, o Flamengo com 58, ele pode, claro, passar o Inter de novo no 61 a partir de uma vitória, ou então a 59, a partir de um empate com o Atlético Mineiro na quarta-feira, e aí o Inter cai para quinto. Só que se o Flamengo confirmar a tendência de vencer a Copa do Brasil, o Inter ainda segue no G5, e o G5 vai baixar, né, por conta do título do time carioca na Copa do Brasil. Ou seja, o adversário do Inter mesmo nesse momento é o São Paulo, que tem 54, e joga hoje, joga hoje contra o Atlético Paranaense, às 9 da noite no Morumbis. Então, se a gente continuar com esses 5 pontos aí de diferença, fica bom. Fica bem bom. Porque do Bahia, cara, 46 a gente já matou, né? Ou seja, o Inter tá na Libertadores. O Inter só não sabe ainda se confirmando fase de grupos ou pré-Libertadores. Que tá na Libertadores, isso é certo. Isso é certo. Matematicamente, cara, ainda não, né? Mas é que é quase pelo aproveitamento do Inter e por tudo que o Inter vem fazendo, não tem como o Inter perder direto 2, 3 jogos em sequência. O Roger não perde a 14, né? Então o time do Roger não vai fazer essa sequência aí complicada. Pra quem tá de olho lá embaixo também tá complicadinho, né? Os caras perderam pro Palmeiras ontem, ficaram nos 39 pontos, mas ainda tem o Atlético Paranaense, que joga hoje, como eu disse, contra o São Paulo, e depois o Juventude, que joga contra o Bahia, 19 horas no Alfredo Jaconi. Porque o importante seria o Juventude ganhar esse jogo, tá? Porque o Juventude iria a 37 pontos. Indo a 37 fica 2 dos caras, e eles jogam num confronto direto na próxima rodada. Cara, eu acho que não vai acontecer, tá? Mas o cagacinho vai ficar bonito, tá? No jogo, gurizada, ó, o Inter foi, pra mim, avassalador no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Inter fez o abafa que ele costuma fazer, jogou naquele
naquelas linhas altas, fazendo pressão, não deixando o Fluminense jogar. Foi um passeio do Inter no primeiro tempo. A única questão é que eles abusaram das bolas aéreas, né, dos cruzamentos. Até chegamos a fazer um gol com o Rafael Borré de cabeça, né? Só que o VAR pegou centímetros. Cara, chega a ser ridículo, né? Deve ter dado 10 centímetros de impedimento, né? Eu sei que a regra é, né, que se marca o impedimento, mas 10 centímetros é muita sacanagem, né? Mas, de qualquer maneira, depois, no segundo tempo, o Inter acabou diminuindo um pouco o ritmo, principalmente depois do primeiro gol, né, do Rafael Borré. Mas aí a gente vê como o Mano Menezes veio com uma estratégia, querendo ou não, inteligente, né? Porque enquanto ele botou 2 laterais direitos pelo lado direito do seu time, segurando o Bernabé, o Inter jogou pelo lado direito, o seu, né? Com o Tabata, muitas vezes com o Bruno Gomes. Só que quando no segundo tempo ele tira o Guga para dar um pouquinho mais de jogo, para dar um pouquinho mais de volume, daí o Bernabé brinca, né? Tanto que ele deu 2 passes de gol, 2 assistências novamente. Um dos melhores, se não o melhor da partida aí, o nosso lateral esquerdo. Aliás, se a gente for olhar pela coletiva, o Roger revelou que nós temos um lateral direito que é um Bernabé 2 à missão, né? A gente acabando conversando não só depois dos bastidores, mas principalmente na hora da coletiva, perguntei, né, pro Roger que tipo de lateral é o Brian Aguirre, porque ele ainda não jogou, a gente não consegue ver muitos treinamentos, principalmente os treinamentos táticos e técnicos, e o técnico Roger Machado deixou muito claro que fez uma pergunta para o Bernabé, porque o Bernabé conhece o Brian da época de Lanús. Eles jogaram juntos lá, e o Bernabé disse o seguinte: cara, ele é tão bom quanto eu no ataque, só que ele defende melhor. Então já coloca basicamente não só a pressão, né? Mas o técnico Roger Machado até brincou, né? Disse: olha, eu vou ter 2 balas então nos meus laterais, né? Tanto direito quanto esquerdo. Revelou inclusive que ele quer prender o Bernabé numa cadeira, né? Porque o Bernabé ele corre no treino, no rachão, no jogo, como se fosse tudo a mesma coisa, né? E que às vezes eles têm aquela questão, né, de controlar a defasagem física e tal, e o Bernabé, por Bernabé não estourar, eles pede para ele dar uma segurada no treino, né? Cara, é um absurdo o que é esse argentino, né? Que o Inter vai tentar comprar ainda, claro. Só que o seguinte, tá? Por que a pergunta foi feita pelo Brian Aguirre, né? Porque o Bruno Gomes e também o Bernabé tomaram cartão amarelo, vocês que viram o jogo sabem disso, e aí o técnico Roger Machado vai ter que colocar o René na lateral esquerda. E a partir disso, ele faz um pedido para o torcedor colorado. Dá uma olhada. Eu entendo o sentimento do torcedor, mas a nossa avaliação ela não é pontual. Eu não estive aqui nesses momentos, mas a gente sabe, o jogador profissional ele vive de bons momentos e maus momentos. A avaliação feita de um jogador é muito mais ampla, né, do que só eventos pontuais, muito embora eles possam ser decisivos. Né? Se a minha carreira fosse avaliada por eventos pontuais, talvez eu não tivesse uma carreira tão longa em alto nível. Essa a nossa avaliação ela é muito mais ampla, ela é técnica de momento, ela é técnica do retrospecto, ela é do equilíbrio do grupo, ela é da gestão, né, né, das pessoas dentro desse ambiente, né, isso tudo influencia, ela é do mercado, né, que também é uma questão importante. Então, quando da substituição a opção do Bernabé para o René, né, eu conversei com ele que eu disse: René, eu preciso que tu trabalhe para tu retornar a fazer volume de lado de campo, né, durante muito tempo por opção do trabalho anterior e até mesmo a motivação muitas vezes do René ter vindo para cá porque ele já fazia esse mesmo trabalho em outro lugar. Né? Então, fisicamente, ele também precisava evoluir. Então, a gente trabalhou a evolução do René para que ele voltasse a ter volume de lado de campo, né? E os trabalhos diários foram feitos para que isso voltasse a acontecer, porque o René tem plenas condições. Como eu disse, ele não iniciou a carreira dele dessa forma. E é jovem, com disposição e com capacidades físicas para fazer.
né? Eu vou avaliar a história dos jogadores comigo, elas começam quando eu chego, né? Eu avalio o anterior, claro, como eu disse, eu olho para trás, e como eu disse, não estive aqui naqueles momentos, né? Que infelizmente houve falhas em momentos decisivos, mas a história deles precisa ser contada comigo. Dessa forma, a gente pede um voto de confiança do torcedor também, né? Para que, imagina se tá todo mundo elogiando que eu acertei, né, em algumas posições, né? Então, eu penso que essa é uma das virtudes que eu tenho. E aí tu vê, né, cara, a fase é tão boa, mas tão boa, o Roger tá tão já habituado com o Beira-Rio que ele tenha, entre aspas, ousadia de pedir um voto de confiança ao torcedor. O voto de confiança não é ao René. O voto de confiança é ao trabalho dele, Roger Machado. Porque ele diz ainda, né, no vídeo que tu viu, cara, vocês estão dizendo que eu acertei um monte de coisa, né? Achei um lateral direito aí, o Bruno Gomes, achei agora o Borré jogando como titular e como centroavante centralizado, tirando o Valência e tal. Tenho outros méritos. Pô, o Gabriel Carvalho é um grande mérito do Roger, né? Agora, a retirada também do Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata, Wanderson, que ontem jogou bem também, principalmente no primeiro tempo, um pouco melhor que o segundo. Só que ele diz, né, cara, me deem o voto de confiança, porque o modelo do Kudê não ajudava o René. Que, aliás, o modelo do Kudê, o próprio Roger disse que se apropriou dele, né? Se apropriou do modelo no 4-1-3-2 e deu uma ajeitadinha em cima de algumas questões e a partir daí fez o que a gente está vendo hoje em campo, né? Talvez hoje um dos times que melhor joga futebol no país, né? Junto com o Botafogo, talvez. Não sei o que tu acha nesse sentido aí, tá? Mas tu chegou até aqui, quero te agradecer demais, cara. Quero te pedir, tá? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá. Bora lá cuidar os jogos dessa rodada para ver como é que vai continuar o Campeonato Brasileiro. Não te esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Valeu? Forte abraço. Tchau.